Você conhece o alprazolam, comumente chamado pelo nome referência frontal, mas também existem outras marcas, como o Apraz, por exemplo. O alprazolam é um remédio benzodiazepínico utilizado amplamente dentro da saúde mental, mas também por outros médicos que não são psiquiatras, para tratamento de crises de ansiedade, de pânico, complemento no tratamento de ansiedade também de modo geral, e muita gente também usa para insônia. Então, se você, por acaso, toma esse remédio, assista o vídeo até o final. E aí pessoal, tudo bem? Dr. Labinas por aqui, sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje então é sobre o alprazolam. Só não esquece aqui de se inscrever já no meu canal, de já curtir, comentar e também me seguir no Instagram, no TikTok, Dr. Guilherme Labinas, ou no YouTube e no Facebook Instituto Labinas, tá ok? Explicarei para vocês hoje então sobre o que é o alprazolam, quais suas propriedades, o que você precisa saber sobre ele dentro dessas propriedades e riscos e cuidados e efeitos adversos que você pode ter também sobre. Então o alprazolam é um remédio benzodiazepínico, ou seja, ele age num receptor benzodiazepínico dentro de um neurônio que é um neurônio GABAérgico. O que significa isso? O GABA é um neurotransmissor inibitório. Graças ao GABA, a gente inibe algumas funções do corpo, como gera relaxamento, diminui tensão muscular, gera sono, gera um bem-estar muito bom, ele inibe essas atividades. Então, quando o alprazolam se liga nesse receptor GABA, nessa unidade chamada benzodiazepínica, nesse receptor benzodiazepínico, é onde ele faz essas propriedades. Então, ao fazer isso, ele gera os efeitos. E aí, dentro dos efeitos, quais são as indicações do alprazolam? Exatamente nesse sentido. É um remédio que tem indicação para crises de pânico, as crises de ansiedade, os transtornos de ansiedade de modo geral, e também tem propriedades até anticonvulsivantes, por exemplo. Muita gente utiliza ele para insônia. Vocês podem ver que eu não falei de insônia aqui, né? Por quê? O alprazolam, quando o remédio se liga nesse receptor GABA que eu falei, esse medicamento ele tende a longo prazo a causar tolerância e dependência. Então, conforme você vai tomando o medicamento, parece que vai passando o tempo ele não vai fazendo mais tanto efeito. E às vezes a pessoa até aumenta a dose para tentar fazer um efeito que fazia antes. Isso é a tolerância. Além disso, além da tolerância, tem a dependência, ou seja, a pessoa ela sente a necessidade constante de fazer uso dele e tem efeitos até ruins de retirada quando fica sem o remédio. Quando esquece 2, 3, 4 dias ou quando tenta suspender o remédio sozinho, a pessoa tem falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, irritabilidade, insônia ou sono excessivo, ela tem alterações, vertigem, tem alterações graves da retirada que pode gerar muito desconforto. Por isso é um remédio que normalmente a indicação dele é no uso agudo. Eu até costumo dizer para meus pacientes, olha, eu estou entrando com remédio para retirar. Ou seja, a ideia é que a literatura fala para não passar de 4 semanas de uso contínuo dele. E a gente sabe que tem pessoas que usam ele há anos a fio, justamente para insônia. Ou seja, você vai tratar uma insônia com um remédio, uma insônia normalmente que tem uma cronicidade, com um remédio que causa dependência, tolerância, que você tem que ficar aumentando dose para algo que é crônico, não faz muito sentido. Então evitamos o uso de alprazolam nesse tipo de condição. Mas na agorafobia, na crise de pânico, até numa ansiedade muito grande de um toque, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, uma fobia social, ele tem a sua indicação. Mas também em todas essas patologias é de uso curto. Eu sei que muita gente nesse vídeo hoje faz uso de alprazolam há bastante tempo, talvez por isso que esteja até assistindo. Mas a grande vertente que a gente tem dentro da psiquiatria hoje é tentar minimizar o uso desse remédio a longo prazo, justamente por conta desses tipos de condição. Perfeito. E como funciona então o alprazolam em termos de ação? O alprazolam é um remédio que a gente fala um benzodiazepínico de curta ação, ou seja, ele começa a agir em menos de 30 minutos ele já começa a agir, ele tem um pico ali em até 2 horas. E a meia-vida dele varia entre 7 até 20 horas, ou seja, em até 20 horas, metade da substância já foi eliminada pelo corpo. Um problema, o receptor em que ele age é um receptor muito associado também ao receptor do álcool. O álcool também age nesse receptor. Então, associar álcool com o alprazolam ou outros benzodiazepínicos é potencialmente grave. Eles se interagem entre si, eles potencializam o outro, podendo levar até dificuldades respiratórias graves e até coma em alguns casos, tá? Então é uma associação ruim justamente pela essa propriedade de interação. É um medicamento, então, cuja interação vem mais com o álcool, barbitúricos também podem fazer essa interação, mas de modo geral é um remédio em que as pessoas utilizam doses muito altas e às vezes relativamente seguro. O problema
é esse risco que eu falei da dependência e tolerância. Existe até algumas pessoas que questionam se ele pode causar demência e até hoje não se sabe se ele causa ou não demência. Os estudos são muito contraditórios. Então, dadas as indicações, como ele funciona e as suas propriedades, quais são as miligramagens dele? É um remédio que existe na dose de 0,25, 0,5, 1 e 2 miligramas. Existem até versões sublinguais, que são de um início mais rápido da ação. Normalmente essas versões sublinguais, que são de 0,25, elas têm a propriedade de tirar da crise de pânico. Porque como ela age muito rápido, uma absorção muito rápida, a pessoa rapidamente consegue sair de crises de pânico. E essas crises que às vezes vêm ao longo do dia, várias crises, acaba sendo um remédio que a gente chama de SOS. É um remédio que tem esse efeito de me acolhe agora, me ajuda agora que eu estou em crise e não estou bem. Ele consegue tirar da crise. Por isso que é um uso agudo. Você introduz para a crise, trata o pânico com outros medicamentos e aí você retira o alprazolam e segue o tratamento, tá? Os principais efeitos colaterais do medicamento são tontura, falta de coordenação motora, dependência, tolerância, uma sensação de náusea às vezes, dores de cabeça, sono excessivo. Algumas pessoas elas sentem uma sonolência muito grande com ele, por isso que ele é usado para isso, falta de concentração, dificuldade de atenção, um certo cansaço. E existe uma propriedade não tão comum dele, mas que também ocorre, que é o efeito ressaca. Você toma um remédio e aí você dorme com ele, quando você acorda parece que você está meio ressacado ainda, parece que você tem efeito do alprazolam no seu corpo por mais alguns minutos, algumas horas até, dependendo da situação. Então é um remédio que tem que ter esses cuidados, não quer dizer que é um remédio para ser crucificado, pelo contrário, ele é para ser utilizado, mas você tem que ter na cabeça, estou iniciando ele para retirar e nunca faça uso desse remédio sem acompanhamento médico, tá? É um remédio de prescrição muito controlada, é um remédio tarja preta, que fazer o uso sem acompanhamento aumenta o risco de dependência, de tolerância e a longo prazo não se sabe o que ele pode causar na sua cognição, ou seja, na sua memória, na sua atenção, na sua concentração a longo prazo, inclusive em quadros demenciais. E aí é o alerta. Tá ok? Não se sabe, então se você não sabe, não sei se vale a pena ficar tomando sem indicação, sem controle, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar. Quando você faz isso, você ajuda muito o meu canal a ser divulgado, a ser difundido pelas mídias sociais e ele cada vez mais crescer e cada vez mais eu ajudar pessoas, tá bom? Bem, é isso, um abraço e até o próximo vídeo.